Beleza, gente, vamos resolver algumas questões. A primeira que a gente vai resolver é essa, nome no formulário. Preencher o formulário é uma tarefa simples, mas é preciso conferir se o espaço reservado para os dados é suficiente. Sua tarefa é, dado uma linha de texto, indicar se lhe cabe ou não em um formulário com 80 caracteres. Entrada. A entrada é uma linha de texto L, e esse L, o tamanho dele tem que estar entre 1 e 500. A saída é dada em uma única linha e ela deve ser yes, sem as aspas, se a linha L tem até 80 caracteres. Se ela tem mais de 80 caracteres, a saída deve ser no. Então, vamos preparar aqui para ler um string. Então, a gente vai criar aqui uma rede de caracteres. E ele pode ter até 500. Então, a gente vai ter que botar 501 para botar o caractere nulo se ele ler um cara que tiver 500 caracteres. Então, a gente faz aqui scanf %s, que como ele vai ter vai poder ter um caractere espaço em branco, então a gente tem que preparar ele para conseguir ler isso, né? Então a gente vai ter aqui aquele esqueminha para ler strings que tem caracteres em branco. Então aqui nome, e aqui eu já li esse nome, agora é só imprimir yes ou não, dependendo se tem ou não mais de 80 caracteres. Então a gente vai imprimir um string, colocar aqui o fim de linha. A gente pode usar aqui o operador ternário. Então a gente sabe que tem uma função para a gente calcular o tamanho do texto, que ela está na biblioteca string.h. Então aqui vou incluir esse cara aqui. E a gente pode verificar aqui o str lem de nome, certo? Se ele é menor ou igual a 80. Se assim for, então a gente vai imprimir yes, e se não, a gente vai imprimir no, certo? Então aqui a gente executa, a gente botar um pequeno texto aqui, e ele imprimiu yes, certo? Então a gente pode usar esse outro texto aqui para testar essa entrada, e aqui no. Então a gente pode já fazer um teste com esse código para ver se dá certo. Enviar. Submissões. Aceito. Beleza? Então, vamos para o próximo. Beleza, gente? Vamos aqui resolver mais um criptotexto. César é um detetive que investiga uma série de roubos que acontecem em sua cidade. Em todo lugar que um crime acontece, a pessoa que cometeu tal crime deixa uma mensagem escrita, formada por letras maiúsculas e minúsculas. César conseguiu achar um padrão nessas mensagens e agora extrai um texto oculto em cada mensagem e pede sua ajuda para tentar descobrir quem está cometendo tais crimes. Entrada. A entrada é composta por vários casos de teste. A primeira linha contém um número inteiro C, que varia de 2 a 99, relativo ao número de casos de teste. Nas C linhas seguintes, haverá mensagens codificadas, todas com o mesmo padrão em relação ao exemplo abaixo. Saída. Para cada caso de entrada do seu programa, você deve imprimir o texto extraído da mensagem original. Beleza, então aqui teve 3. O primeiro foi esse aqui. Resultou em sapo. Esse segundo em batata. Esse terceiro em arroz. Vamos ver aqui se a gente acha um padrão. Ele vai ter aqui, ó, se você observar, ele só considera as letras que estão minúsculas. E é o contrário. Sapo, batata, arroz. Pronto. Então, o que a gente tem que fazer para detectar isso aqui? A gente tem que olhar se é o seguinte, do final para o início. Então a gente vai olhar primeiro o último, depois o penúltimo e assim por diante. E ver, quando a gente achar um cara que for minúsculo, a gente imprime, certo? Então vamos fazer isso. Beleza? Primeiro eu vou
Primeiro a gente vai fazer assim, antes de fazer a repetição, a gente vai tentar fazer para esse primeiro aqui. Então, vamos preparar para ler um string, já str 256. Então a gente vai ter aqui um array de 256 caracteres, né? Para a gente ler nossa string. E a gente vai ler scanf %s str. Beleza, agora a gente vai percorrer essa string do final para o início. Mas para fazer isso eu preciso saber o tamanho dela, né? Então a gente vai incluir aqui uma biblioteca chamada string.h, que a gente já conheceu ela. E esse cara aqui a gente vai usar para calcular o tamanho. Então a gente vai aqui declarar uma variável para guardar esse tamanho. E a gente vai dizer que tamanho é igual a strlen, que é a função para calcular o tamanho do string, strlen de str. Beleza? E agora a gente vai percorrer de trás para frente. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente pode criar um contador e percorrer ela ao contrário, né? Ou seja, do maior, que seria o tamanho, até o zero, né? Então vamos fazer isso. Então a gente vai fazer for contador igual ao tamanho, enquanto o contador maior ou igual a zero, contador menos menos. Por que maior ou igual a zero? Porque a gente está fazendo ao contrário, está vindo do final para o início. E por isso também o menos menos, né? Porque aí eu tô da última posição para penúltima, para antepenúltima, etc. Tô chegando no zero. E aqui eu vou imprimir o caractere. Então, printf %c, e aqui vai ser str de contador. Eu vou imprimir aquele caractere. Então vamos testar aqui se ele tá imprimindo o nome ao contrário. Se a gente botar casa, ele vai botar Zac. Se a gente botar tamanho, ele vai botar aqui a palavra. Se a gente pegar um cara desse, executar, ele vai colocar, que a gente já tá vendo, o sapo. Então, beleza. Agora o que a gente precisa fazer é detectar se é maiúsculo. Existe uma função que chama slower, certo? Que ela detecta se a letra é minúscula. Então, a gente pode usar, ela é do C-type. Então, vamos fazer o seguinte. If is lower str aí é que eu imprimo. Então, se eu executar aqui, pegar esse mesmo exemplo e vai imprimir sapo. Agora só falta colocar o fim de linha, né? Então é só botar chef /n, a gente executa e beleza, tá funcionando. Agora vamos fazer a repetição. Ele vai ler o número de vezes que vai repetir e vai repetir esse número de vezes. Então a gente vai botar aqui 20 vezes para ler o número de vezes que ele vai repetir. E beleza. E a gente pode criar, ou a gente aproveita esse mesmo contador ou cria outro. Ou a gente pode fazer até de um jeito mais interessante. Vamos fazer de um jeito mais interessante. Vamos lá, scanf %d n vezes. Certo? Então aqui a gente vai fazer as repetições. Esses caras
esse cara aqui vai ser o que vai ser repetido, certo? Aqui faltou um detalhe que eu li, ainda faltou o while. While n vezes menos. E aí eu vou repetir isso aqui. Aí você deve estar perguntando, como assim, né? Mas é simples, gente. A gente sabe que o while vai executar enquanto isso aqui for diferente de 0, certo? Se aqui eu li o número de vezes, toda vez que eu fizer menos, ele vai decrementar 1. Então, quando ele lê aqui, por exemplo, 3, aí a primeira vez vai ser 3, depois 2, depois 1, depois, quando for 0, aí ele já não executa o que tem aqui dentro do while. Então, ele vai executar as 3 vezes. Então, se a gente tentar esse exemplo aqui, primeiro ele coloca 3, depois ele coloca nota Pascal, depois ele coloca esse aqui, e depois coloca esse. Pronto. Então, parece que ele já está decifrando. Então, a gente vai pegar esse cara e testar. Enviar. Enviar. Submissões. E foi aceito. Beleza? Beleza, vamos resolver mais uma. Cartinhas para Papai Noel. Papai Noel todo ano lê as cartinhas de Natal para saber o que dá de presente para cada criança. O problema é que muitas crianças não mandam suas cartinhas para o Papai Noel. Então ele decidiu que para poupar o seu tempo ele irá dar o mesmo presente para crianças que não mandaram cartinhas. Assim ele decidiu que para os meninos ele irá dar um carrinho de brinquedo e para as meninas uma boneca. Entrada. A primeira linha da entrada possui um inteiro N. Esse N é maior que 0 e é menor ou igual a 1000. O número de crianças que não enviaram sua cartinha para o Papai Noel. As próximas N linhas consistem em 2 strings. A primeira é o nome da criança e a segunda é uma letra, que pode ser M, para dizer que é um menino, ou F, se for uma menina. Saída. A saída consiste em 2 linhas. A primeira linha deve conter o número de carrinhos que o Papai Noel deve fazer, seguido pela palavra carrinhos. Na segunda linha, o número de bonecas, seguido pela palavra bonecas. Beleza? Pronto. Então, gente, aqui é bastante simples. Ele vai ler o número de crianças e aqui vocês podem olhar apenas o último caractere, né? Certo? Então, é bastante tranquilo isso aqui. Vamos fazer. Então, isso aqui. Aqui a gente vai preparar para ler um string, né? Então, vamos botar aqui str 256. E aí ele vai executar o número n de vezes. Então, vamos preparar aqui int n vezes. Aí a gente lê esse número de vezes. Scanf. D comercial n vezes. E a gente pode usar aquele mesmo truque que a gente usou antes, while n vezes menos. Quando ele chegar a 0 ele vai parar, já que o while executa enquanto isso for diferente de 0, certo? Então ele vai executar, então ele vai ler um string, scanf .s str. Note que aqui a gente poderia fazer de 2 formas, até 3. Eu vou dizer aqui.
a gente poderia ler %S, %C, certo? Para ler esse cara como um caractere à parte. Então seria algo assim. A gente poderia declarar aqui char gênero, vou chamar de gen, e aqui seria o gen, certo? Então aqui fotolog comercial. Se a gente imprimisse C gen, a gente ia ver o gênero, né? Então, por exemplo, vou botar para ele repetir uma vez só e vou botar aqui a Milena. Então, aqui ele vai botar F. Seria um jeito. Outro jeito é aquele que eu falei, a gente lê a string toda e verifica o último caractere. Né? Esse jeito seria assim. A gente prepara para ler com um espaço em branco, como a gente viu. Certo? Aqui a gente tem que eliminar qualquer coisa que tiver no buffer de linha vazia. E aqui a gente vai se preparar para imprimir o cara. Então aqui ele vai ser str e aqui vai ser o último caractere da string. Então eu vou precisar calcular o tamanho dela. Então vou incluir string.h e aqui eu vou calcular o strlen da minha string menos, não, se é strlen mesmo, não, porque como a gente viu começa em 0, então vai ser o penúltimo. Os arrays começa a contar em 0, então vamos ver aqui se dá certo. E aqui vai ser a Milena, não. E também dá certo. Beleza? Essa é outra opção. E eu vou mostrar ainda mais um, não estou satisfeito. Que seria utilizar o token, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente sabe que a gente pode dividir aqui pelo espaço. E vai ser o segundo cara vai ser o gênero, né? Então, a gente vem aqui e muda só um pouquinho. A gente leu aqui o número de vezes, e string. Agora a gente vai dividir esse string utilizando o token, certo? Então, vamos lá. A gente vai primeiro se preparar aqui para guardar o token. E aí a gente vai fazer token igual a stay token. Aqui vai ser nosso string str e a gente vai dividir utilizando o espaço, certo? Então, agora eu não estou interessado no primeiro token, eu estou interessado no segundo, como vocês sabem. Então, esse cara que eu vou querer ler aqui, ele vai estar aqui. Por quê? Porque eu vou ler um token, ignorar e ler o segundo. Beleza? Aí agora a gente vai chamar de novo str token. Aí agora a gente passa null e passa de novo qual é o delimitador, que no caso é o espaço. Certo? Então, aqui em vez de ser esse cara, ele vai ser o token 0. Vamos ver se dá certo. Tá? Então, aqui só uma vez e aqui Milena F. E eu mostrei três formas diferentes da gente resolver isso aí, certo, gente? Então, vocês escolhem a
que vocês mais gostam. Vou ficar com essa mesmo, já que foi a última que eu fiz. E a gente agora só precisa criar duas variáveis, uma para guardar o número de carrinhos e uma para guardar o número de bonecas. Então, a gente vai criar aqui 20 carrinhos e outra que chama bonecas. Certo? Então, vamos iniciar carrinhos com 0 e bonecas com 0 também. E aí a gente só vai verificar agora o que está no topo. Vai ser bem simples. If topo igual a F, se... A gente pode até fazer de um jeito bem interessante, porque ou ele lê F ou ele é M, né? Então a gente podia fazer assim: token igual a F e utilizar o operador ternário. Se for verdadeiro isso, então a gente faz bonecas mais, se não, a gente faz carrinhos mais, certo? Agora eu tenho o número de bonecas e o número de carrinhos, beleza? E depois basta imprimir isso aqui. Então vou fazer printf. Deixa eu só ver uma coisa. Sim, claro, ele vai imprimir depois de tudo, né? Vai ser o resultado, o somado dos dados. Então printf, a gente pode colocar aqui, ele vai querer que seja nesse formato, né? %d carrinhos, e aqui a gente passa os carrinhos e aqui vai ser as bonecas e aqui bonecas. Faltou o fim de linha aqui e aqui. Executar. Pode até abrir aqui o debug. Meter aqui no caso. A gente cola aqui. 2 carrinhos, 3 bonecas. Vou pegar aqui. 2 carrinhos, 3 bonecas. Então, beleza? A gente já pode tentar mandar. Vamos enviar aqui. E foi aceito. Então, beleza. Isso aí, gente. Na próxima aula a gente vai aprender sobre um pouco mais sobre scanf e printf e também sobre arquivos. Beleza, gente? Muito obrigado.